O Brasil está deixando de ser um país católico? No vídeo de hoje eu vou analisar o resultado do último censo, o censo 2022, que foi divulgado aí na grande mídia e que está gerando muito debate aí sobre essa virada histórica. Os evangélicos estão crescendo como nunca e os católicos encolhem aí a olhos vistos. Mas o que realmente isso vai significar para o Brasil? É uma mudança espiritual, um movimento político ou os dois? No vídeo de hoje eu vou analisar essa virada religiosa que está acontecendo no Brasil. Já vou te pedir, curta, comenta, compartilha esse vídeo com alguém e já se inscreva no canal. Vamos primeiro analisar aqui os dados, né, do censo 2022, que trouxeram algumas informações bem impactantes e bem reveladoras sobre a religiosidade do brasileiro. Então, pensa o seguinte: em 1991, mais de 83% dos brasileiros se diziam católicos. Em 1991, 83% dos brasileiros se diziam católico, maioria esmagadora. Em 2022, esse número caiu para 56,7%, segundo dados divulgados pelo IBGE. Já os evangélicos, que eram 9% lá em 91, agora são 26,9%, quase ali 27% da população. Isso significa que quase um em cada 3 brasileiros se diz evangélico. E diferentemente dos católicos, que a pessoa às vezes se diz católica, mas ela não é praticante, muitas vezes ela não vai à missa, ela não cumpre os dogmas, os evangélicos não, a sua grande maioria são praticantes, muitos deles até fervorosos ali das novas matrizes neopentecostais e todas essas vertentes ali do culto evangélico. E um dado revelador, né? Os sem religião são 9% da população, até mais que religiões aí de matriz africana, espíritas e etc. Então nós temos os católicos, ainda com um grande número, 56,7%, são 7%, os evangélicos, com 26,9%, e os sem religião, os que não têm religião definida, superando todas as outras religiões menores ali juntas, tá? Um país que foi chamado do maior país católico do mundo, agora é o campo de disputa de almas, votos e, acima de tudo, poder. É isso mesmo. Não está em disputa só os votos, as almas, mas também o poder do país. Então, por que os evangélicos crescem tanto? A primeira análise que deve ser feita, uma análise bem superficial disso, é que não é coincidência. O crescimento dos evangélicos tem uma explicação prática e símbolos, né? Primeiro é a capilaridade, os templos em cada esquina. E isso não falo com depreciando. Cada cidade pequena, cada viela, você tem uma igreja. É muito fácil vender essa commodity. Então você tem um templo em cada ponto da cidade e cada dia crescendo mais. Outro ponto que chama atenção é a linguagem acessível, direta, emocional, focada na solução dos problemas. Vender Jesus é muito fácil. Vender essa... E não falo vender no sentido jocoso da palavra ou no sentido pejorativo. Como o filósofo Fondé fala, Jesus é uma commodity que vende fácil, vende bem. Você consegue falar dele para uma população que sofre muito como a brasileira de forma bem fácil. É uma comunidade forte, porque o suporte espiritual, psicológico, financeiro e até político, as pessoas fazem parte ali do que alguns filósofos e até a própria religião chama de domésticos da fé. Isso faz com que esse espírito de comunidade seja bem maior no culto evangélico. E a presença midiática é outro fator importantíssimo no crescimento dos evangélicos no Brasil. TV, rádio, YouTube, basta você pesquisar no YouTube aí que você vai ver vários cultos o tempo todo, quase toda hora. TikTok, os evangélicos estão em todo o lugar. Então, enquanto o catolicismo ainda se apoia em estruturas tradicionais, ali nós vemos agora a escolha do novo Papa, né, o Santo Padre para os católicos, toda aquela estrutura, aquela organização, aquela estrutura tradicional, o evangelismo moderno, ele inova, ele adapta, ele ocupa o estado deixado vazio por décadas ali de distanciamento institucional da Igreja Católica. Essa é uma das explicações ali para que o crescimento dos evangélicos esteja tão forte e permanente no Brasil. Outra análise
e essa aqui sim é uma análise que deve ser levada em conta no cenário político, por isso eu trouxe esse vídeo para o nosso Neuropolítica, é a influência política e o poder dos evangélicos. Então, essa mudança religiosa terá um impacto direto na política brasileira. A chamada bancada evangélica, que faz parte ali do que a gente conhece como bancada BBB, Bala, Boi e Bíblia, hoje ela representa cerca de 20% da Câmara dos Deputados. Isso tende a crescer. Os evangélicos são 26,9% da população e já tem 20% da bancada do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, melhor dizendo, representando. E essa influência ali vai pautar assuntos como educação, costume, ideologia de gênero, aborto, armamento, liberdades individuais e se posicionam em temas que vai muito além da fé. Então os evangélicos eles estão se posicionando em várias vertentes da vida política nacional. Muitos líderes evangélicos aí apoiam abertamente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E esse apoio é recíproco. O Bolsonaro retribui esse apoio aos evangélicos. E isso vai continuar? Será que nós teremos uma mudança, um novo líder? Ou o poder evangélico ali, do voto evangélico, melhor dizendo, ele vai se organizar para novas lideranças? Isso aí tem que ser visto com o tempo, mas eu acho que no momento não. Nós ainda vamos ver o voto evangélico em sua maioria seguindo ali pela direita, seguindo o antigo presidente Jair Messias Bolsonaro. A disputa pela alma do Brasil, e é o tema interessante que eu trouxe aqui, é porque o crescimento evangélico ele não é apenas um crescimento de fé. Não vejo como um crescimento de fé. Ou também uma expressão de classe, identidade e resistência. Eu acho que é tudo isso. É uma manifestação de fé, de expressão de classe, de expressão de identidade e também de resistência. Os evangélicos foram por muito tempo colocados à margem da sociedade brasileira. A representação caricata feita ali pelos grandes meios de comunicação, nas novelas, etc. Tudo isso começa a mudar. Por quê? Porque eles começam a trazer esse poder ali do voto para o debate político. E os evangélicos, onde eles mais crescem? E aí, isso é um problema para o atual governo de vertente de esquerda, que a igreja evangélica ela cresce especialmente nas periferias urbanas. Se você acompanha os grandes movimentos revolucionários, os grandes movimentos políticos nacionais até do mundo, a periferia urbana, as classes trabalhadoras urbanas, elas têm um poder muito grande, né? E as igrejas elas vão funcionar ali como espaço de acolhimento e de ascensão social, como nós vemos ali na teologia da prosperidade, tão divulgada no meio evangélico. E há quem diga que os evangélicos ocuparam um espaço que o Estado abandonou. Só você ir dentro de um presídio que você vai ver quem de fato presta grande assistência aos internos. E aqui se entrar no debate, no juízo de valor, porém, é fato, o Estado não presta assistência nos presídios e também nas comunidades. Eles entram, os evangélicos conseguem ter livre acesso a locais, por exemplo, no Rio de Janeiro, que muitos membros do Estado não conseguem, ao menos sem autorização do poder paralelo. E por outro lado, nós temos também a crítica ao discurso religioso que tem sido usado como instrumento de manipulação de massas, né, com alianças ali perigosas entre o púlpito e o palanque, ou melhor, usando o púlpito de palanque. Tudo isso que eu falei, que eu quero que você analise com calma, e se você discorda ou concorda comigo, deixa aqui o seu comentário, vai ser muito bom ler o seu comentário. Mas é importante que a gente entenda que o Brasil ele está se transformando, não tem o que fazer. E a fé, ela está no centro dessa mudança. A queda dos católicos e o avanço evangélico, ele não é apenas de dados do IBGE, são sintomas de um país que está em crise, em busca de uma identidade, de pertencimento e de voz. Você acha que essa virada fortalece a democracia ou ameaça o Estado laico? Essa é a próxima, ela vai se aproximar, da liberdade ou do controle? Então, essa virada religiosa, ela fortalece a democracia ou vai ameaçar o nosso Estado laico? Eu acho que é um debate que é válido. Deixe seu comentário aqui, vamos debater com respeito, com dados e com coragem de pensar diferente. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal Neuropolítica. É isso, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!